Muy buenas tardes, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín, Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marín, a todos os ministros, irmãos e irmãs que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 por internet e também pela internet e os demais meios de comunicação. 24 de maio. Hoje é sexta-feira, 24 de maio deste ano 2024. Temos como tema chuvas de bênçãos pela palavra de Elias no último dia, que foi pregado 30 de abril de 2016 em Encarnação, Paraguai. Ali ele usou a escritura de 1 de Reis, capítulo 17, no versículo 1. E vamos lê-lo, onde nos diz: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aí embaixo, quando termina esse versículo, escreve Apocalipse 11, versículo 3 ao 14. E 11, do 15 ao 19. E nessa outra Bíblia, assim do lado, ele escreve Elias. No primeiro versículo, na primeira frase do lado, ele escreve Elias. Chuva de bênçãos pela palavra de Elias no último dia. Podem se assentar, por favor. No estudo desse dia, em cima do tema, ele escreveu: soa uma grande chuva. E em cima desse escrito escreve: do Espírito Santo, adoção, redenção. E escreve também: se vê desde el Monte Carmelo, é visto desde o Monte Carmelo, vírgula, a igreja, o Monte de Sião, onde será o terceiro desafio para uma fé de rapto da igreja noiva, no seu aposento alto, Câmara do Rei. E embaixo do lado direito desenha uma pedra angular e as eras. E mais embaixo, depois do tema, chuva de bênçãos pela palavra de Elias no último dia. E do lado aí continua: no monte de Sião, vírgula, Horebe, vírgula, Sinai, vírgula, monte de Deus, vírgula, a igreja, Monte Carmelo. E do lado escreve para a restauração das 10 tribos perdidas. E ao lado esquerdo, ao lado do tema, escreve anos 50 de Pentecostes. Levítico 25, do 8 ao 13. E aí, para que tenham esses escritos nesses estudos, que são escritos muito importantes ali. E vamos à primeira de Reis, capítulo 18, versículo 41, que está nesse estudo bíblico também. Ali ele escreve também:
algumas coisas importantes. E temos aberto aqui as 3 Bíblias, onde em 2 delas tem escritos aqui. Vamos ir devagar para poder ver o que ele escreveu aqui também. No estudo tem essa escritura e tem uns escritos também. Vejam, 1 de Reis capítulo 18, versículo 41 ao 46 diz: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E no estudo bíblico, do lado esquerdo, desenha uma pedrinha angular e na parte de baixo das eras escreve: Elias sobe ao topo do Monte Carmelo, e uma seta para a pedra angular. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço. Aí do lado direito ele escreve: Elias sobe e ali pede a chuva. Eu estou no estudo. Elias sobe e ali pede a chuva. Onde foi que pediu a chuva? Em cima, no topo do monte, em cima do monte, que representa a era da pedra angular. Então veja onde pede por chuva. Agora continua dizendo: E disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. No estudo bíblico aí ele escreve: nações. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. Aqui no estudo bíblico desenha uma pedra angular e as eras e assinala a parte de baixo com 2 setas na parte de baixo, que são as 7 eras. Mas também uma seta onde fala volta 7 vezes em 7. Aí ele coloca uma seta para a parte de baixo das eras e uma seta também que sai daí para a pedra angular, onde percorrem 7 etapas, que são 7 trovões consecutivos. Volta lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis que aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. E em cima do mar ele escreve nações. Aqui no estudo bíblico ele escreveu. No estudo bíblico também, do lado esquerdo, ele escreve o sinal na nuvem, uma nuvem como a palma da mão. E aqui na Bíblia, no versículo 44, do lado esquerdo, desenha uma pedra angular e as eras, e divide aí somente a 7ª era. E do lado direito, no versículo 44, escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11. Vejam como essa parte aqui, ele a relaciona com a vinda do anjo forte. Sobe do mar, na Bíblia ele escreve do lado esquerdo, oeste. Isso é em uma Bíblia. Nessa outra aqui, no versículo 44, do lado esquerdo, escreve os 5 Elias, o 5º Elias, mas assim para cima ele escreve os 5 Elias, o 5º Elias, e desenha 2 estrelas de Davi.
Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o seu carro e desce, para que a nuvem não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com chuva e ventos, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. No versículo 46, nessa Bíblia, do lado esquerdo, ele desenha uma estrela de Davi. Agora, esta outra Bíblia, nesse outro versículo, nessa outra Bíblia, no versículo 42, ele escreve 7 vezes, ele escreve. Aí temos escritos que ele colocou aqui no estudo e na Bíblia também. E aí temos um quadro claro do que isso representa. Agora vejam, nessa mensagem, estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Foi pregado 17 de janeiro de 2016, em Bogotá, na Colômbia. Nosso irmão William Soto Santiago nos disse: recordem que o templo, que representa a igreja, tem diferentes partes. A 7ª era da igreja corresponde ao lugar santo, a última parte do lugar santo. Mas daí para frente está o lugar santíssimo, onde Cristo em Espírito Santo tem que chegar, em seu templo espiritual, sua igreja, e em cada indivíduo crente em Cristo, aqui na alma da pessoa. Então vejam como a igreja, como corpo místico de crente, o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, chega nessa etapa de era de pedra angular, que representa essa parte do lugar santíssimo. E também, como crente, como indivíduo, a alma. Essa etapa também é chamada a Era do Amor Divino. É a etapa mais importante da igreja. Então, veja como Deus vai de etapa em etapa, de era em era, e Deus vai engrandecendo sua palavra. Que na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, na página 53, nos diz assim, na metade da página, nesta mensagem, vamos ir um pouquinho antes, a página 52. Observam agora que a igreja tem a preeminência, e o grande segredo de Deus sempre cegou os sábios do mundo, e eles não podem compreender. Satanás não compreende, e os demais também não, mas somente os que estão predestinados para entender que Cristo e Deus são um. Eles o dividem em 3, certo? Agora, vamos ver a segunda parte. Cristo manifestado em você, a esperança de glória. Mais claro, o grande Deus manifestado em Cristo e agora Cristo manifestado em você. O grande segredo misterioso que estava na mente de Deus, agora é colocado no coração do crente, quer dizer, no corpo de Cristo. Ele escreve Cristo entre a noiva, escreve aí em cima. Aquele grande segredo que estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo, agora é manifestado. Pense, estou certo que não estamos entendendo. Do lado esquerdo, para cima ele escreve, não entendem. Eu não vejo como devo e estou certo que vocês também não, mas o grande mistério de Deus, o que o grande Deus eterno teve como mistério, agora foi declarado em Jesus Cristo e dado à sua igreja. O que em uma ocasião apenas estava na mente de Deus, agora está no corpo de Cristo. É Jesus namorando sua igreja, a noiva.
Ele está sussurrando ao ouvido dela, ao seu ouvido. Assim como você faria com aquela dama com a qual você pensa se casar, porque você a ama tanto e se aproxima do lado dela, e você sabe como é isso. Agora, vejam nessa mesma mensagem, na página 14, ali ele tinha dito... Agora, Deus tinha um propósito e um mistério escondido. Sobre isso quero falar à igreja nessa manhã. O mistério escondido que Deus teve em sua mente antes do princípio do mundo e como veio sendo aberto até chegar a essa mesma hora que vivemos. Depois vocês entenderão claramente o que está sendo feito. Esse mistério tão grande é algo muito secreto, algo que ele manteve como segredo. Ninguém sabia nada, nem os anjos sabiam nada disto. Ele não revelou. Por isso foi que, sob o sétimo selo, sétimo mistério, quando foi aberto o sétimo selo, houve silêncio. Quando Jesus esteve sobre a terra, lhe perguntaram quando ia voltar, e ele lhes disse, ele respondeu a eles, nem o Filho sabe quando isso vai acontecer. Então Deus tem tudo isso em si e é um segredo. Por isso houve silêncio no céu por quase meia hora, e os 7 trovões trovejaram e... os 7 trovões trovejaram e João foi proibido escrever a vinda do Senhor. É uma coisa que ele ainda não revelou, como virá e quando virá. Agora vejam que aqui, depois ele disse desse segredo que estava na mente de Deus, vejam, mais adiante ele disse, vamos ver, estou na página 52, diz, o que em uma ocasião apenas estava na mente de Deus, agora está no corpo de Cristo. É Jesus namorando a sua igreja, a noiva. Ele está sussurrando no ouvido dela. Vê onde ele estaria realizando isso. É no cumprimento de sua vinda, onde nesse tempo final, ele está falando à sua igreja, está sussurrando ao ouvido dela essa revelação que é para a noiva, para a igreja, porque ela é a que o estava esperando, é ela que o receberia, porque ele vem para aqueles que o estão esperando. Nós já lemos em várias mensagens do irmão Branham que ele nos fala disto, e o irmão ele escreve do lado, a segunda vinda do Senhor é para aqueles que o esperam. Aí no escrito, está sussurrando ao ouvido dela, assim como você faria com aquela dama com a qual você pensa se casar, porque você ama tanto e você aproxima do lado dela. Você sabe como é isso. E assim Cristo está fazendo com a igreja. Ele está declarando os segredos, somente os segredos. Não está declarando essas coisas para as petulantes, senão para a que será sua esposa. É porque ela tem a revelação de seus segredos, que lhe foi dado a conhecer por meio de sua graça. É a graça de Deus. Tomara que isso não soe como algo pessoal, a um grupo em particular. Porque esse é o segredo que Deus está compartilhando com a igreja inteira. Se somente o aceitar, não é só para você e para mim. Antes, é em toda a igreja que ele está procurando entrar. E você diz, por que não o recebe? É porque não podem receber. Jesus mesmo disse isso quando citou Isaías, que tinham olhos e não vê. E o profeta Paulo disse, do lado ele escreve, a revelação é para... somente é para a noiva a revelação, vê? Viram porque alguns não podem ver, alguns não podem compreender e apelidam de fanático, de usurpador, de louco, de blasfemo e todas essas coisas. Quando, na verdade, os que estão fazendo essas coisas são eles mesmos, blasfemando o Espírito Santo. E chamando Belzebu, diabo e todas essas coisas, ao próprio Deus, ao próprio pilar de fogo que está trabalhando, cumprindo o que ele prometeu. E não percebem o erro tão grande que estão cometendo.
Então veja que a revelação é somente para a noiva, ele escreveu ali. Não podem receber. Jesus mesmo disse isso quando citou Isaías, tendo olhos não veem. E o profeta Paulo disse isso também. Saiba que nos últimos dias virão tempos perigosos, que haverão homens amadores de si mesmo, avarentos, vangloriosos, soberbos, desobedientes aos pais, ingratos, sem santidade, sem afeto, desleais, caluniadores, destemperados, cruéis, aborrecedores do bem, traidores, arrebatados e inchados, amadores dos prazeres mais do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas tendo anegado a eficácia dela, e a estes evita. Isto evita, porque esses são os que entram nas casas e levam cativo as mulheres carregadas de pecado, levadas de diversas concupiscências. Irmão Brah disse, aquelas que usam calça, cortam o cabelo e quantas coisas mais. Depois dizem, isso está bem. Aqueles estão loucos, não preste atenção neles. O mesmo que muitos falam por aí. Agora, vejam, agora vejam o que essa pessoa vem pregando. O nosso irmão Brah continua lendo, que sempre aprende e nunca termina de chegar ao conhecimento da verdade, de modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade. Irmão Brah diz, e ao contrário pode produzir uma igreja ou um grupo de pessoas, e continua lendo, homens corruptos de entendimento, reprobos a respeito da fé, e escreve a fé da terceira dispensação. Mas não prevalecerão, porque a sua insensatez será manifesta a todos. O irmão Brah disse, quando Jesus tomar a sua noiva, e a separe, e diga, é esta, e a leve. Como também foi a daqueles, segundo de Timóteo 3, do 1 ao 9. Vejam, aí o irmão Brah faz esse comentário e diz que quando Jesus tomar a sua noiva e a separar, aí estão esses ministérios de Moisés e Elias realizando, fazendo a separação, e no final ele fala, e diga, é essa, e a leva, ou seja, a leva no rápido. O nosso irmão Brah fala, depois de citar a Escritura, então, tendo sido revelado a eles a revelação desse segredo pela sua graça, quando esse grande mistério revelado for dado a conhecer a você, então renunciará a toda coisa do mundo. Ou seja, veja que quando esse mistério é revelado, qual mistério? O mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Senhor. Vou repetir isso, vou repetir para que isso fique bem gravado, porque essas fitas vão rodear o mundo. Vocês, mulheres, que dizem que têm o batismo do Espírito Santo e não têm a coragem de deixar o cabelo crescer, quando a própria Bíblia condena isso e fala que um homem tem direito de se divorciar da sua mulher se ela cortar o cabelo. Ele seria honrado perante Deus se fizesse isso. A Bíblia diz que se a mulher cortar o cabelo, desonra a sua cabeça. Embaixo escreve, pode se divorciar da sua mulher se ela cortar o cabelo. Hoje é uma coisa tão comum ver uma mulher orando com o cabelo curto. E mais, se veste com calças compridas e short, e a Bíblia fala que isso é abominável a Deus, que uma mulher vista roupa de homem. É uma coisa tão suja e imunda como um serviço sanitário. Veja como o irmão Brah compara uma mulher que faz isso. É tão suja e tão imunda como um serviço sanitário. Isso é uma coisa totalmente hedionda para Deus. E nessas condições oferecem suas orações, Deus rejeita isso completamente. Você diz, irmão Brah, espera, você está falando do Antigo Testamento, mas ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Essa é a completa revelação de Deus. Se Deus em alguma ocasião fala algo,
nunca pode mudar. Se fizer algo novo, seria para engrandecê-lo, não para mudar. A lei foi engrandecida e não mudada. Do lado ele escreveu: a lei não foi mudada, foi engrandecida. A lei não mudou, foi engrandecida. A lei dizia: qualquer que cometer adultério será condenado à morte. Agora, o que foi ampliado diz: todo aquele que olha uma mulher para cobiçá-la, reticência. Então ele não mudou nada, simplesmente a ampliou. Recordam o dia do sábado para santificá-lo. Esse era somente um dia da semana, mas agora foi magnificado, porque o repouso vem a ser o Espírito de Deus no indivíduo. Então veja o que estávamos lendo ali. Do Espírito Santo, que vai desde essas partes, fala que tem diferentes partes. O que lemos do irmão William desse extrato, a sétima era da igreja corresponde ao lugar santo, a última parte do lugar santo, mas daí por diante está o lugar santíssimo, onde Cristo, em Espírito Santo, tem que chegar a seu templo espiritual, a sua igreja, e em cada indivíduo o crente em Cristo, aqui na alma da pessoa. Vem? Aqui ele está nos falando que ele engrandeceu esse sábado, que é dia de repouso, disse, porque o repouso vem ser o Espírito de Deus no indivíduo, linha sobre linha, um pouquinho ali, um pouquinho lá, porque por língua de gagos e em língua estranha falarei a esse povo, aos quais ele disse: esse é o refrigério, dai descanso ao cansado, e esse é o refrigério da presença do Senhor. Mas não quiseram ouvir. Isaías 28, do 11 a 12. Viraram suas cabeças e voltaram para suas denominações. Esse é o refrigério. Ele estava ampliando o sétimo dia. Eu digo isso para vocês, sabatistas. Ele não mudou nada, ele somente ampliou. O inferno também ampliou suas portas para receber a todos aqueles. Ele escreve mais denominações. Agora você bem pode ver a mensagem do tempo do fim e o porquê foi rejeitado. Podem ver? Não tem nenhuma denominação, somente a revelação de seu mistério. Deus não é conhecido por denominação, mas por revelação. Como Deus é conhecido? Por revelação. Para aqueles a quem ele é revelado. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho queira revelar, veja, é uma revelação ao indivíduo, ao escolhido, à pessoa. Veja, é Deus em seu corpo, Cristo em seu corpo, a noiva. Ó irmão, foi Deus manifestado em Cristo, depois Cristo manifestado na noiva. E assim como Deus tirou a mulher do corpo de Adão, mesmo que depois ela caiu, igualmente tomou o corpo de Cristo, sua carne, que é a sua palavra, e está tirando uma noiva que não cairá pelas denominações ou credos, não, Senhor, mas está voltando à palavra pura de Deus sem adulterá-la, a qual está sendo manifestada. Tomara que todo homem e mulher que escute essa fita possa entender isso. Agora ela é a segunda Eva, mas não está sujando a sua saia de pureza e santidade e enganando seu esposo. Ela ficará com sua palavra, sem importar o que os demais digam. E do lado esquerdo para cima ele escreve o mistério de Deus e escreve também o corpo é a palavra. E do lado direito aí também desse parágrafo escreve a noiva não cairá. Podem ter todos os seus movimentos ecumênicos e quantas coisas mais. E dentro de pouco tempo vai ordenar uma perseguição. E nisso vão fechar todas as igrejas. Vocês já podem ver isso. Depois, igrejas como essa, que não pertencem às denominações, vão ser usadas como armazéns. E se um homem sair a orar por uma pessoa e não pertencer ao movimento ecumênico, vai ser fuzilado. Já está chegando o ministro luterano que encabeça isso, assim diz, e a pessoa pode ler nas revistas, na revista, aí ele escreve perseguição da noiva.
Mas não importa o que eles digam, a verdadeira igreja se manterá pura nessa luz. Já provou no passado e assim fará novamente hoje, na cara de todos. Essa é a palavra de Deus. E todos os movimentos ecumênicos e demais coisas desaparecerão. Ela estará presente sem manchas nem rugas. Correto? Ali estará. Aí ele escreve, a luz pura, ele escreve do lado direito. Agora, continua dizendo, agora aqui em um extrato no livro de Citas, página 64, nosso irmão Branham diz nesse extrato, parágrafo 565, diz, essa chuva tardia vai varrer o mundo. Irmão, houve uma chuva temporã semeando a palavra. Isso é correto. Agora vocês verão o que a chuva tardia produz. Vocês vão ver que haverá uma filiação. Os pentecostais e todos os grupos se unirão e eles fecharão as portas desses tipos que não escutam a eles. E a vocês não lhes será permitido nem mesmo abrir a sua boca, correto? Então é quando ele virá. Então é quando ele se mostrará. Então é quando vocês verão uma chuva. Oh Deus, estejam imóveis, fiquem quietos, deixem ouvir. Do lado direito para cima ele escreve a visão da capa. Em cima escreve a chuva temporã e tardia. Do lado esquerdo para cima, ele desenha, na beira desse parágrafo, desenha uma estrela de Davi e escreve para cima assim, ele virá, o Senhor. Agora vejam onde é que tudo isso dessa chuva estará acontecendo, que é a chuva do ensinamento, diz que varrerá o mundo. Do lado direito escreve a visão da capa. É no cumprimento dessa visão. Agora, também vamos passar para a página 66, parágrafo 574, e diz assim, houve uma chuva ensinadora, a palavra de Deus foi semeada, e quando o Espírito de Deus começa a cair, a palavra de Deus viverá nas pessoas, e essa noiva falsa que cometeu adultério lá fora, e trouxe a si mesmo credos e vendeu todo o seu direito de nascimento, cegará o quê? Será o quê? Uma confederação da igreja que vai ser ligada e queimada como os espinhos e abrolhos. Mas onde a palavra de Deus foi semeada dentro do coração das pessoas, ela produzirá uma noiva para Jesus Cristo, tão certo como eu estou de pé aqui. Se a chuva tardia houvesse estado aqui, o poder de Deus teria golpeado essa coisa e teria varrido o mundo. Vejam, se estivesse aí, e aí ele escreve varrer, do lado esquerdo escreve varrer. E escreveu também aí, em cima desse parágrafo escreveu a chuva do ensinamento. A chuva tardia está começando a vir. O que acontece? A igreja está manufaturando alguma coisa, agora mesmo, exatamente como Eva tratou de fazer. Ela tratou de ter mais luz para manufaturar alguma coisa. Nós temos feito a mesma coisa, tratando de fazer alguma coisa em nós mesmos. Mantenham suas mãos longe deles. Deixem Deus fazer. Tome sua palavra e creia. Detenha em seus corações. E quando a chuva começar a cair, vida nascerá e a palavra se manifestará a si mesma. Vejam isso, que tremendo. Nos diz na página 141, parágrafo 1260, diz que 141, no parágrafo que lemos, ali ele disse
ela colherá uma noiva para Jesus Cristo, ou seja, haverá uma separação que no parágrafo 1260 da página 141 nos fala desse ministério, o qual está fazendo esse trabalho. Observa o versículo 49 de Mateus 3. Os dois tão perto, e também nos últimos dias tão perto, mas ele não fez. Ele não podia depender de uma certa igreja para separá-los. Digo, a metodista, a batista, os pentecostais, para separá-los. Ele disse que envia seus anjos para separá-los. Um anjo vem para fazer a separação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isso, senão o anjo do Senhor. Ele é quem vai dizer o que é certo e o que é errado. Nenhuma outra pessoa, nem ministro, nem irmão, nem ninguém pode dizer o que é certo e o que é errado. Ninguém pode dizer isso, senão o anjo do Senhor, no qual e por meio do qual o Espírito Santo está operando os ministérios de Moisés e Elias nesse instrumento. Ele é o único que pode fazer essa separação, essa segregação. Ele é o único que pode dizer quem está certo e quem não está certo. O que se atreva a dizer isso estaria usurpando e se pondo na posição desses ministérios. Deus disse que Ele enviará seus anjos no último tempo. Não anjos aqui embaixo, mas anjos no último tempo. E reuniria. Sabemos que isso é no tempo vindouro. Sabemos que esse é o tempo vindouro de colheita agora. Agora, um anjo, em realidade, é interpretado um mensageiro. E vemos que tem 7 anjos das 7 igrejas, e não agora através das eras. Em cima escreve, na separação enviará seus anjos. Vejam, na separação enviará seus anjos, pois se diz que enviará seus anjos, e diz que haverá uma separação, então temos que ver essa obra, esse trabalho que esse instrumento estará fazendo no meio da igreja noiva nesse tempo final. O que, a simples vista, é visto esse trabalho. E aí pode identificar e em quem Deus está trabalhando, onde e em quem a coluna de fogo está trabalhando no meio da igreja. Nosso irmão William continua dizendo aqui nessa mensagem que estamos lendo o tema Estarei convosco até o fim do mundo. Continua dizendo, a palavra veio sendo manifestada, passando de era em era, carregada nos ombros dos ministros, enviado no ministério para levar o Evangelho. E agora tem que passar do lugar santo ao lugar santíssimo, para o qual o Espírito Santo terá seu instrumento para colocar a arca do pacto, a palavra, no lugar santíssimo, a era da pedra angular, e onde será realizado a convocação para a reunião de todos escolhidos de Deus no templo espiritual de Cristo, nosso Salvador. Agora veja no que lemos. Estaria realizando essa separação e essa colheita para essa reunião, os ministérios de Moisés e Elias. Agora, na mensagem, tratando de fazer um serviço a Deus fora de sua vontade, ali nos diz, na página na página 85, 83 embaixo. Vamos ler primeiro essa partezinha ali, diz, Cristo é nossa arca, a palavra. Eles têm suas denominações. Ele não pode, observa, não pode ser levado em carros novos denominacionais. Sua mensagem não pode ir no carro de uma nova denominação quando ele está suposto a estar contido e vir no coração de um profeta. Do lado direito ele escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11. Vem? Aí está a vinda do Senhor. É nesse instrumento o qual
passa, a Arca do Pacto, a palavra, passa ao lugar santíssimo, que é um mensageiro dispensacional que apareceu entre essa dispensação que estava chegando a seu final e o começo de uma nova dispensação. Sempre aparece esse mensageiro dispensacional no final dessa dispensação que está terminando e abre essa nova dispensação. Entra a Arca do Pacto, Cristo em Espírito Santo, entra a essa nova dispensação no coração desse profeta. E passamos à página 85 E passamos à página 85 desta mesma mensagem tratando de fazer o serviço a Deus. Embaixo diz, observa, Deus disse ao profeta, come o rolo no Antigo Testamento. Ao profeta do Novo Testamento, ele disse, come o livrinho. Para que o profeta e a palavra fossem um. Essa é a arca, a palavra de Deus. Agora vejam, aí ele escrito também em cima ele escreve também, come o livrinho, Deus disse ao profeta. Come o livrinho, Deus disse ao profeta. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui, pelo qual o Espírito Santo terá seu instrumento para pôr a Arca do Pacto, a palavra, no lugar santíssimo, a era da pedra angular, e onde será realizada a convocação para a reunião de todos escolhidos de Deus no templo espiritual de Cristo, nosso Salvador, onde veremos a glória de Cristo, a glória de Deus manifestada no último dia, nesse tempo final. Assim como realizou a obra 2000 anos atrás, a obra de redenção na cruz do Calvário com o nome Jesus, o nome que tinha a ver com a obra que ele estaria realizando ali, em sua segunda vinda, para a reunião, a convocação, e colocar os escolhidos de Deus nessa nova dispensação, e era de pedra angular, esse instrumento tem que ter um nome que tenha a ver com a obra que ele estaria realizando. Na página 64 do livro de Citas, parágrafo 562. Moure, chuva temporã, chuva reclamadora, foi para diante. Agora, o que tinha acontecido? A chuva temporã estava sendo plantada, a chuva tardia caiu. O que aconteceu? Sodoma e os seus sodomitas queimados. Abraão recebeu o filho prometido. Jesus disse, deixem-os crescer juntos. O joio será amarrado e queimado. O trigo irá para o celeiro. Vê? A chuva tardia está próxima. Vocês não veem as duas colheitas vindo aqui em cima? Aí ele desenha uma pedra angular, recebendo o seu último aguaceiro. Elas vieram ao longo a esse último aguaceiro. Vem? Então o que acontece? Os anjos e o Senhor desaparecem. Então a chuva tomou lugar. Do lado esquerdo aí também, ele desenha uma estrela de Davi. Aqui no parágrafo 562, em cima do parágrafo, ele escreve chuva temporã e chuva tardia. Continua dizendo, nosso irmão William diz aqui, e ele disse que vem com seus anjos. Disse que o Filho do Homem virá com seus anjos, e então pagará a cada um conforme suas obras. E virá com grande voz de trombeta, e enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta. Esses anjos são as duas oliveiras de Zacarias capítulo 4, versículo 11 ao 14. E o Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14. São os ministérios de Moisés e Elias que estarão se repetindo nesse tempo final, na vinda do Filho do Homem à sua igreja, a seu templo espiritual, à sua casa, à sua família, aos crentes em Cristo do último dia, que estarão vivendo na era de ouro da igreja, o lugar santíssimo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde surgirá toda essa bênção para o povo? Tem que ser no mesmo continente
continente americano, mas a pergunta é, em que parte? Porque uma parte já se cumpriu na América do Norte. Ainda tem mais terrenos, além da América do Norte, para cumprir a segunda parte dessa bênção, e depois passará a Israel. Portanto, a América Latina tem uma bênção muito grande junto com o Caribe. Tem a bênção para o último dia. E daí, essa bênção se estenderá para outras nações e a outras pessoas que estão no programa divino para esse tempo final. Portanto, estejamos preparados, estejamos sempre trabalhando na obra do Senhor e também orando. E como disse Deus a Josué, santifica o povo, porque vão atravessar o Jordão. Atravessar o Jordão significa passar da morte para a vida. Agora veja como ele ali, ele mostra que nesse tempo final, Deus ia cumprir essa palavra, essa promessa de santificação antes de atravessar o Jordão, como aconteceu lá com Josué. Josué representa, o mensageiro final representa o Espírito Santo. Ao Senhor em sua vinda. Quando esse Espírito Santo que temos agora mesmo em forma de Espírito Santo, quando chegar a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Página 134 do livro Os Selos. Na página 843 do livro Os Selos. Nos dice como pôde aquele homem Elias lá sobre aquela montanha, na presença de Deus, fazer descer fogo do céu. Luego, vamos a ver aqui porque há lugar acá também em este estudio donde ele nos habla, aqui nesse estudo, onde ele nos fala de tudo isso, no estudo está essa página. Vamos ver aí o escrito. Vejam, do lado desse parágrafo no estudo bíblico, que podem pôr aí no livro, onde fala como pôde aquele homem Elias, estou na página 446 do livro Selos, em cima daquela montanha, fez descer da presença de Deus fogo do céu, e do lado direito ele escreve Elias sobre o monte. Eu tenho o estudo aberto e nesse parágrafo que colocaram aí nesse estudo, trazer a chuva depois do fogo, depois fechar o céu para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e ao cumprir o tempo, chamar novamente a chuva no dia exato. É uma pergunta. E em uma ocasião pegou 400 sacerdotes, os matou e depois fugiu para o deserto, escapando por sua vida por causa das ameaças de somente uma mulher, Jezabel. E do lado direito do estudo bíblico ele escreve, onde fala, depois fechar o céu para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, do lado ele escreve aí, Apocalipse 11, do 1 ao 14, 7 do 1 ao 17 e 14 do 1 ao 5, 12 do 1 ao 17. Vou repetir as escrituras. Apocalipse 11, do 1 ao 14, 7 do 1 ao 17 e 14 do 1 ao 5 e 12 do 1 ao 17. E em uma ocasião pegou 400 sacerdotes e os matou. E depois fugiu para o deserto, escapando por sua vida, por causa da ameaça de uma mulher, Jezabel. Ela jurou que tiraria sua vida. E Acabe e todos os demais estavam ali e viram os grandes milagres. A coisa é que o Espírito o tinha deixado e em sua forma natural de pensar, não sabia como pensar, não podia pensar por si mesmo.
Aí do lado esquerdo, para cima, ele escreve a mente. Recordem que o anjo colocou ele para dormir e fez ele descansar, e o acordou, o alimentou e depois colocou ele para dormir novamente. Depois o acordou e o alimentou. E por um tempo de 40 dias não sabemos o que aconteceu com esse homem. Depois vemos ele em uma caverna e Deus o chamou. Você não tente explicar o sobrenatural porque não poderá. A única coisa que podemos fazer é seguir adiante. Eu tratarei de falar o mais claro possível, mas daqui por diante não penso fazer novamente. Não penso fazer novamente. A pessoa ou crê ou não crê. Somente isso. Mais adiante verão. Por quê? Porque mais adiante, aí ele está pregando o 7º selo. Vejam. Ou crê ou não crerá. Aí escreve do lado esquerdo para cima. Não dá explicação do sobrenatural. Não tem forma da gente explicar isso tão glorioso e tão grande. Agora, vamos ver aqui, nesse outro livro, dos selos, aí do lado direito, na página, vamos a 443, um momentinho atrás, para não deixar passar esse escrito. Onde fala que a coisa que o Espírito tinha deixado e em sua maneira natural de pensar, aí do lado direito ele escreve a mente humana, nesse outro livro. E do lado direito, mesmo que aqui está as Escrituras, aí escreve 42 meses. Apocalipse 11, do 1 ao 14. Aqui no livro Os Selos, do lado esquerdo. E continua dizendo: um pouquinho mais embaixo. Nesse mesmo estudo está colocado na cita 559 da página 65. Vamos ir ali, a página 65. Parágrafo 569 diz: a chuva em breve vai cair. Eu quero dizer, a chuva verdadeira. E tem que ter uma semente para cair sobre ela. Eu espero viver para ver. Vocês entendem agora? Será a palavra vivente como era no princípio. A palavra falada de Deus terá seu poder, porque está nele, em seu próprio corpo, operando em sua própria maneira, na sua própria maneira. E ele escreveu em cima, a chuva tardia. E nesse estudo aqui ele escreveu, se materializará ao redor da palavra. De qual palavra? Dessa palavra, da chuva do ensinamento, a chuva tardia, que lemos ali, que seria, diz, na visão da capa. Agora sigue dizendo aqui, aqui o nosso irmão ele continua dizendo, estamos no tempo exato para a manifestação de Deus. Um pouquinho mais adiante, nessa mesma mensagem, para a manifestação de Deus, visitando seu povo, sua igreja, seu povo do novo pacto, no último dia, no qual nos correspondeu viver. É aí onde encontraremos a vinda do Filho do Homem com seus anjos, porque ele vem à sua igreja, e daí é que depois se revelará ao povo hebreu. Vejam
quão claro ele nos falava nessas mensagens. E estamos falando isso aí, desta mensagem que foi 17 de janeiro de 2016, onde o povo, a igreja noiva, encontraria a vinda do Filho do Homem com seus anjos no meio do povo do novo pacto. Vem? E depois disse que daí se revelaria ao povo hebreu. Onde? Nessa manifestação final de Deus, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, nesse instrumento que o irmão Branham viu, que a coluna de fogo estava falando alguém mais acima, de onde ele estava, em uma grande capa catedral. Ou seja, que esse cumprimento que ele viu ali, hoje, o povo de Deus está palpando, está vendo, está ouvindo e está recebendo isso que foi profetizado, que seria que Deus estaria dando à sua igreja. Esse avivamento final, ou seja, a revelação da sua vinda, a fé do rapto, contida nos trovões. Como o Evangelho de Cristo veio dos judeus por meio de Pedro e Paulo aos gentios, o Evangelho regressará aos judeus por meio das duas oliveiras, por meio dos ministérios de Moisés e Elias. Ou seja, que São Pedro e São Paulo são tipo e figura das duas oliveiras. Vejam a cita 5a. Párrafo 46. Parágrafo 46 nos diz, vem em breve um avivamento, uma grande reunião em uma capa, eu posso ver, isso é correto. E do lado esquerdo, desenha uma pedra angular e escreve em cima, na capa, uma grande reunião. Na capa, 2 pontos, uma grande reunião. Agora, se é uma grande reunião, vejam, quem estaria realizando essa reunião em uma grande capa? Os ministérios de Moisés e Elias. Esse anjo que lemos ali nesse extrato, na página 141, parágrafo 12 e 60, onde ele fala que enviaria o anjo, ou seja, seu anjo, para fazer essa separação, essa segregação. Ou seja, é Deus, o Espírito Santo, operando os ministérios de Moisés e Elias, realizando essa reunião, essa colheita, onde, em uma grande capa catedral, onde Deus está realizando nesse tempo no qual estamos vivendo. Estamos em plena ação disto que foi profetizado, que foi prometido. Somos os atores deste grande programa sendo realizado, sendo cumprido nesse tempo final. E o glorioso e grande é que estamos do lado do trigo, onde fomos colocados no celeiro. Nosso irmão ele continua dizendo, e no estudo bíblico que colocaram nesse mesmo extrato, ele escreve a capa catedral, aí diz, vem em breve um avivamento em uma reunião em uma grande capa, e eu posso ver, e isso é correto, do lado ele escreve a capa catedral. Agora, vejam que no livro Os Selos, ele nos falou disto. Na página 212, onde diz, a noiva ainda não teve um avivamento. Ainda não houve nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Necessitarão esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os enviará, ele os mandará, ele prometeu. Agora, vejam que esse avivamento da noiva, o qual é esse estremecimento, que é isso que esses anjos estão realizando nesse tempo final. E ali ele escreve o avivamento da noiva e em cima ele escreve o 8º, do lado esquerdo em cima. Isso já vocês têm. E ele escreve o estremecimento e desenha uma pedra angular, as eras e as enumera de 1 a 8.
Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, é no lugar santíssimo onde estavam os 2 querubins de oliveiras revestidos com ouro, no templo que o rei Salomão construiu, no templo que Moisés construiu, não tinha colocado os 2 querubins de oliveira, mas somente os 2 querubins de ouro sobre o propiciatório. Mas depois, no templo que o rei Salomão construiu, não somente os 2 querubins de ouro sobre o propiciatório, mas também 2 querubins gigantes de madeira de oliveira revestido com ouro. Aí temos as 2 oliveiras, os 2 querubins de oliveira revestido com ouro. O ouro representa a divindade. E oliva, a madeira de oliveira, representa a humanidade, a parte humana. E aí é o lugar na igreja, o lugar santíssimo, a era da pedra angular, onde aparecerão esses ministérios das 2 oliveiras na vinda do Filho do Homem com seus anjos. Agora, vocês vejam, aqui também, já para ir finalizando, na página 5A também, no parágrafo 49, nos diz, e isso é o porquê está sendo feito essas coisas. O Espírito Santo vem à Terra na plenitude do seu ser para juntar os filhos dos 4 cantos da terra para prepará-los para o rapto. E ali embaixo ele escreve Mateus 24, do 30 ao 31, e escreve Moisés e Elias. Mateus 24, do 30 ao 31, aí ele escreve Moisés e Elias, e do lado esquerdo ele escreve rapto. E em cima escreve o Espírito Santo com o ministério de Moisés e Elias. Agora vocês vejam, e aí mesmo onde fala o Espírito Santo, em cima do parágrafo 49, o Espírito Santo com o ministério de Moisés e Elias, escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21, e 7, versículo 2. O Espírito Santo com o ministério de Moisés e Elias. Porque vocês vejam, essa parte que lemos, que o anjo vem fazer a separação. Vejam, esse anjo operando os ministérios de Moisés e Elias para realizar esse trabalho, que é o ministério de Moisés e Elias fazendo a separação, a segregação, a reunião e colheita. Vimos, nessa ocasião, sobre esse tema, chuvas de bênçãos pela palavra de Elias no último dia. E vimos o que Deus está realizando no cumprimento do que Ele prometeu em uma grande capa catedral. Tudo que Deus realizou em dispensações passadas, eras passadas, tudo apontava, assinalava para esse tempo. Estamos no tempo maior e mais glorioso de todos os tempos. O tempo no qual Deus está cumprindo o que prometeu, dando à igreja noiva, sussurrando em seu ouvido, dando a revelação a ela, para que receba essa fé do rapto, para, em breve, Deus cumprir sua promessa em sua vinda. Veja que quando já se cumpra as Escrituras, e no final desse ministério, ainda tem um evento que estará sendo realizado, porque lá na sexta dimensão o estão esperando. E essa visita, quando acontecer, vejam, logo ele virá com os que estão ali e aparecerão aqui aos que estão vivos, a essa igreja noiva que foi preparada. Ele foi dada a fé do rapto. A esses é que eles se revelarão e
ao vê-los serão transformados. Ou seja, que tudo tem uma ordem, e tudo tem uma etapa, um processo, o qual tem que passar, não pode adiantar os processos, as etapas. Portanto, a igreja noiva está esperando a vinda do Senhor. Vejam, depois de ocorrer esse evento, essa escritura, no final desse ministério, vejam que o Apocalipse 11, aí ele vai fazer uma visita lá para depois a igreja esperá-lo a que venha com os do paraíso, da sexta dimensão, como aconteceu com a primeira vinda do Senhor. Estará ausente somente 3 dias e meio. Ou seja, que quando isso acontecer e ele vier com os santos, ele já terá estado na terra preparando a igreja, já terá dado a última mensagem para a igreja, e a igreja noiva já terá recebido a fé do rapto. Então, porque diz que quando estiver acabado o seu testemunho, a besta os matará. Vem? E aí você já conhece essa escritura do Apocalipse 11, e após 3 dias e meio, fala que o Espírito de Deus entrará neles e se porá sobre seus pés. Agora, tudo isso envolve umas etapas que agora estamos nessa etapa de preparação, nessa etapa de ensinamento, no qual esse avivamento está sendo dado à sua igreja, avivando ela, para que assim receba essa fé de transladação, essa fé do rapto. Chuvas de bênçãos pela palavra de Elias no último dia. Vamos ficar em pé. E assim, vamos deixar imediatamente conosco com esse tema chuva de bênçãos pela palavra de Elias no último dia, ao nosso precioso irmão e amigo Dr. William Soto Santiago.